Vocês estão acompanhando o babado do Brooklyn Beckham com a Victoria Beckham? Porque eu super me afundei nessa fofoca e me trouxe muitos questionamentos sobre relações familiares, o lugar que a gente coloca a nossa família, como é importante a gente colocar limites, e é sobre isso que hoje eu vim falar com vocês. Bom, eu sou a Estela Espínola, esse é o Clube do Blush, a gente se encontra toda segunda-feira, inclusive logo vamos ter episódios com convidadas, vocês não perdem por esperar, vai ser muito legal, coisas muito empolgantes vindo por aí, mas também continuamos com os nossos episódios eu e vocês. E se você não tá seguindo o Clube do Blush no Spotify, aproveita pra já seguir, deixar uma avaliação, deixa um comentário nesse episódio, depois que você ouvir, essas coisas ajudam muito. E bom, voltando pro tema. Só pra contextualizar um pouco, pra quem não acompanhou essa fofoca do David e da Victoria Beckham com o Brooklyn. Vocês sabem quem eles são, né? Não preciso explicar, mas caso tenha alguma pessoa que nasceu em 2010 ouvindo e que não tem ideia de quem são, Victoria Beckham ela era cantora das Spice Girls. Também, se você nasceu em, 2010, você nem deve saber o que é. Mas um grupo muito icônico, inglês, de música pop, maravilhoso. E David Beckham é um jogador de futebol. É tipo um, sei lá, Ronaldo Fenômeno dos ingleses. E a Victoria, hoje em dia, ela tem uma marca de roupa super famosa e muito incrível, inclusive. A marca de maquiagem dela também é muito legal, os produtos de beleza são ótimos. E eles são muito esse casal, família real, família perfeita. Eles têm 4 filhos e eles sempre tiveram essa imagem de família perfeita meio muito pública. Inclusive tem um documentário do David Beckham na Netflix que mostra muito a família, e eu super caí nessa conversa de família perfeita, de olha como eles são tudo e tudo mais. Aí faz um tempo que tava rolando boatos de que o David e a Victoria estavam brigados com o Brooklyn, que é o filho mais velho, que deve ter, sei lá, uns 20 e muitos anos hoje em dia, não sei quantos anos ele tem. E daí tava todo mundo percebendo que tinha acontecido um afastamento, que tinha acontecido alguma briga. Aí Brooklyn resolveu começar o ano falando, chega dessa palhaçada, eu vou falar tudo o que tá acontecendo. E postou o maior textão no Instagram, falando sobre a família, falando que a família é extremamente controladora. Ele fala especificamente, eu acho que mais sobre a mãe, mais sobre a Victoria. Ele fala que ela é extremamente controladora, que a família vê os filhos e a relação deles apenas como produtos, então tudo é sobre essa imagem que eles vendem de família perfeita e tudo é muito sobre dinheiro. E ele também fala muito sobre a mãe ter feito de tudo pra afastar ele da esposa dele, que é a Nicola, acho que é assim que fala o nome dela. Fez de tudo pra eles terminarem, se meteu no casamento deles, enfim. E esse assunto todo me fez pensar muito sobre o lugar que a gente coloca a nossa família, como muitas vezes a gente vê família como uma coisa sagrada e uma coisa que a gente não pode tocar, sabe? Um lugarzinho muito especial da nossa vida. Então, nossos relacionamentos amorosos, nossos amigos, o trabalho, a escola, tudo isso vai e volta e muda, mas a família tá sempre naquele lugar protegidinho, intocável, sagrado, santificado, que ninguém toca, inclusive nós mesmos, sabe? Eu sinto que quando a gente é mais novo, a gente não questiona muito isso, até que a gente vai crescendo e tendo uma visão diferente daquelas pessoas, dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós, da nossa família, das pessoas que a gente sempre colocou nesse lugar de muita segurança e de olhar e falar, poxa, mas eu acho que essa pessoa talvez não seja tão perfeita assim. E eles não são mesmo, né? Lógico. Acho que essa pessoa não tem valores muito parecidos com o meu. Enquanto eu tô defendendo A, essa pessoa tá defendendo B. Enquanto eu acredito em A, essa pessoa acredita em B. Acho que ela não é uma pessoa tão boa assim. Eu sinto que a gente passa por um momento na vida que a gente vai crescendo e meio que essas pessoas são reveladas. E assim, não tô falando que as pessoas são horríveis. Algumas pessoas são horríveis. Mas, tipo, o que eu tô falando é sobre a gente ter um olhar mais racional das pessoas que a gente sempre colocou nesse lugarzinho especial, sabe? E nessa história do Brooklyn com a Victoria, eu não vou nem entrar em que lado que eu acho que tá certo. Eu tendo a estar mais do lado do Brooklyn. Enfim, porque ele falou, tudo se abriu e tudo mais, então a gente meio que só tem a versão dele, a gente não tem a versão da Victoria e tudo mais. Inclusive, se eles estivessem no Brasil, eles já teriam ido pro Fantástico, dar entrevista de 3 horas contando tudo. Já teria o Léo Dias pego uma funcionária da marca da Victoria pra contar
contar tudo o que aconteceu e dar uma entrevista enorme. Mas como eles são discretos, a gente só fica questionando o que aconteceu. Enfim, tudo isso pra falar que essa história bateu muito em mim e eu acho que em muitas pessoas, da gente questionar isso da família perfeita, das relações familiares perfeitas, da família estar nesse lugar santificado e também da importância de estabelecer limites nessas relações. Uma das coisas que o Brooklyn falou, que no casamento deles, parece que a Victoria, ela estragou a primeira dança dele com a esposa, fazendo uma dança totalmente inapropriada. E daí começaram a surgir vários memes disso, da Victoria requebrando até o chão, uns vídeos feitos com inteligência artificial hilários, da Victoria rebolando, enfim. Tudo uma grande piada, mas acho que fez muitas pessoas pensarem nisso, de como é difícil, mas como é importante ao mesmo tempo a gente colocar limites nessas relações, sabe? E assim, de todos os assuntos que eu já falei aqui no podcast, eu acho que esse é um dos que é menos bem resolvido em mim. Na verdade, todos os assuntos que eu falo aqui, praticamente, eles não são muito bem resolvidos. Eu não sou uma pessoa que tem muita clareza dentro de mim sobre muitos desses temas. Mas família é uma coisa que me pega muito. E também não tenho grandes questões, brigas, nada disso com familiares mais distantes, fora desse núcleo mais íntimo. Mas tem muitas pessoas da minha família que têm valores e acreditam e defendem coisas que são completamente diferentes de tudo que eu acredito. E é uma coisa que me pega muito, porque como que você vai ver essas pessoas sem ser naquele lugar de carinho extremo e absurdo e admiração que você tinha quando você era criança, que você não sabia muito sobre nada na vida, você só tinha carinho por essas pessoas. E eu sei que muitas pessoas defendem simplesmente cortar essas relações. Eu acho que tem muitos casos que isso é sim muito necessário e dentro das relações familiares dá para as pessoas serem muito abusivas e horrorosas. Então eu acho muito válido isso ser cortado em alguns casos. Mas tem casos que eu não consigo chegar numa conclusão, sabe? De qual é o lugar que essa pessoa ocupa na minha vida, sabe? E eu sou uma pessoa que eu já devo ter falado isso aqui antes, que eu sou muito nostálgica, eu sou muito apegada no passado, eu fico muito querendo que tudo volte a ser como era antes. E isso se aplica também nas minhas relações familiares, sabe? Eu fico meio que, às vezes, inconformada que nós não somos como a gente era lá quando eu tinha 3 anos e eu amava estar com essas pessoas e estar com a minha família. Mas eu não sou mais a mesma pessoa, essas pessoas não são mais quem elas eram em 1996. E é muito difícil, eu acho que é muito difícil a gente ressignificar e achar esse equilíbrio de manter certo carinho e querer bem, mas ao mesmo tempo se proteger e entender que tem coisas pra você que são inegociáveis e que você não precisa abrir mão. Eu acho que é muito antinatural a gente dar um passo pra trás em relação aos nossos familiares, mas isso é muito necessário e muito importante. Eu acho que estabelecer limites é uma coisa muito boa em todas as relações, assim, qualquer tipo de relação que você for ter, seja de trabalho, seja de amizade, uma relação amorosa, uma relação familiar. Mas é isso, mas eu sinto que dar limites para sua família é meio que um nível acima no videogame da vida. Parece que tem um nível de dificuldade mais alto, assim. Sabe quando você tá numa fase do Mario e tem o vilão que você tem que matar para conseguir passar de fase? Eu sinto que nas relações familiares esse monstro, entre aspas, que você tem que ultrapassar, ele é muito mais complexo e elaborado do que você simplesmente matar ele e passar para a próxima fase, sabe? E eu sinto que a minha geração, nós com os nossos 30 e poucos anos, esse podcast é muito millennial, né? Mas é o que eu sou. A gente já tá num lugar que a gente enxerga muito melhor, que a família é muito mais sobre afeto do que sobre sangue. Então a gente consegue enxergar como família pessoas que não necessariamente têm o mesmo sobrenome que a gente, não necessariamente têm algum vínculo ali familiar. E que legal que a gente tá vendo tudo cada vez mais assim, mas ainda assim é uma coisa que me pega muito. Mas e essas pessoas que de fato são a minha família de sangue? Como que fica a minha relação com elas? E eu tenho certeza que muitas de vocês já se viram em situações parecidas com a do Brooklyn, de falar, tipo, não, essa pessoa tá sendo essa minha mãe, essa minha irmã, tia, sei lá, tio, vô, qualquer pessoa da família,
preencha com o familiar que se encaixa no seu caso. Essa pessoa está ultrapassando limites que não são aceitáveis e não é porque ela tem esse posto de mãe, no caso do Brooklyn, que ela vai fazer isso. Inclusive, só um PS, uma coisa engraçada, vocês sabiam que eu já vi a família Beckham? Quando eu tava em Nova York, uma vez eu vi o David, a Victoria e o Brooklyn. Eu acho que tinha algum outro filho mais novo também, não lembro. Chegando num restaurante, depois do desfile dela, eles estavam entrando no restaurante. Tinha um monte de gente aglomerada pra ver quem era, e daí eu só me enfiei no meio. Daí eu perguntei pra um segurança quem eles estavam esperando. E daí eles falaram que eram os Beckhams. E depois de um tempo eles passaram, tipo, bem na minha frente, assim. Então, eu acho engraçado ver como que eles foram daquilo que eu vi com os meus próprios olhos, da família perfeita e unida, pro que tá acontecendo agora, e que ao mesmo tempo isso acontece com todas as famílias. A gente vai mudando as nossas relações, por mais difícil que seja. E voltando nessa história de dar limites pros nossos familiares é muito difícil, porque a gente tem enraizado tantos costumes e tantas coisas que a gente normaliza desde que a gente nasceu. Como que a gente vai cortar esse hábito, essa coisa que não tá certa, se desde que eu nasci isso tá acontecendo? E quanto mais essas coisas vão se estendendo, eu sinto que mais difícil fica de cortar. E eu sinto que quando a gente consegue colocar essa barreira, dar esse limite numa relação familiar, a gente abre um espaço para ter uma relação muito mais saudável, muito mais leve. Tem várias coisas que eu vejo na minha família, e assim, falando da minha família mais próxima, dos meus pais, da minha irmã, que são pessoas com quem eu tenho um relacionamento maravilhoso. Esse relacionamento que sempre foi bom, ele ficou melhor ainda a partir do momento que algum de nós colocou um pare, aqui você não pode chegar, sabe? E quando eu tô falando desse limite, ele pode ser tanto físico como, por exemplo, você não vai entrar no meu quarto, no caso de você estar morando junto com a sua família, até um limite de, nesse momento eu não posso falar com você, eu te ligo mais tarde, eu não tô o tempo todo disponível pra você só porque você é meu familiar. Muitas vezes parece que a gente tá cometendo um grande crime quando a gente fala esses não, sabe? E aí, como eu sempre faço, eu pedi pra vocês mandarem as opiniões e os relatos de vocês sobre esse tema no Instagram, e ficou muito claro que tá muito óbvio pra todo mundo que não, a família não é sagrada, nossos pais, avós, familiares não são intocáveis e perfeitos só porque eles são da nossa família e só porque eles são mais velhos. Eu acho que isso já tá muito claro pra todo mundo, e eu acho que é um passo muito importante. Eu acho que anos atrás a gente nem conseguiria pensar isso, assim, pensando em outras gerações seria tipo um absurdo falar que família não é sagrada, mas o que eu sinto que a maior dificuldade agora é, tá, e o que a gente vai fazer com isso? Como que a gente vai lidar com isso, sabe? Em que lugar vão ficar essas pessoas na minha vida? Existe maneira de continuar tendo uma relação legal e saudável aqui? Tem casos que eu acho que não existem, mas tem muitos casos que eu, particularmente eu, com a minha família e com alguns familiares meus, eu ainda sou muito apegada numa ideia de, não, tem alguma coisa aqui que vai nos unir e que vai fazer a gente ter alguma coisa em comum e resgatar aquilo que a gente sentia anos atrás, quando a gente era criança e a gente não tinha essa clareza que a gente tem hoje como adulto, sabe? Enfim, grande desabafo, mas é uma questão que me pega muito, assim, motivo de muitas conversas, assim. E aí que a fofocaiada sobre família rolou solta, vocês me mandaram várias histórias e são muitas histórias parecidas, assim, de pessoas passando por coisas em comum, e eu vou ler algumas pra vocês. Nesse episódio, eu também não vou falar o nome das pessoas que mandaram, porque são assuntos muito pessoais e delicados, então mesmo que algumas pessoas autorizem, eu não vou expor ninguém aqui. Uma das mensagens que eu recebi de uma pessoa falando que ela voltou pra cidade onde a família dela mora, onde ela nasceu, e que 75% dos dias dela nessa cidade, ela ficou ouvindo que ela tá com sobrepeso, que ela é desleixada, que quando ela estiver obesa, ela vai voltar chorando, pedindo ajuda para tratamento. E isso é um clássico das famílias, de acharem que eles podem falar do nosso corpo e dar pitaco na nossa aparência só porque tem ali uma posição de mãe, de tia, de vó, sei lá. E entra nisso também uma coisa que sempre me pegou muito, que é você fazer essas coisas, esses comentários, essas coisas claramente horríveis de se falar pra uma pessoa, com a desculpa de que você só tá fazendo isso porque você ama a pessoa. Então, pra mim, é a mesma lógica de que a família é sagrada, a família te ama, então
então ele só quer o seu bem, então por conta disso eles podem falar qualquer coisa. E isso é muito triste, isso é muito ruim. Aí ela fala, é tudo muito complexo porque eu ainda sou dependente de certa forma. E isso é outra camada que traz mais um grau de dificuldade, mais um nível de dificuldade, quando eu falei lá atrás sobre passar de uma fase que é difícil e que ela é mais difícil quando tem um familiar envolvido. Eu sinto que é mais difícil ainda quando existe essa dependência financeira, sabe? Se você discorda de alguma coisa de um familiar seu, ou se você tenta estabelecer um limite de uma pessoa que ainda de alguma forma te sustenta, seja porque você ainda mora com eles, seja porque eles pagam alguma coisa pra você, a sua faculdade, não sei. Você muitas vezes soa como um ingrato quando você tá estabelecendo esse limite. E daí ela conclui falando que ela não se sente confortável pra colocar limites. E daí ela falou uma coisa que eu me identifiquei bastante, que como ela não mora na mesma cidade que a família dela, quando ela tá lá, quando ela tá na cidade deles, ela quer aproveitar e ter um tempo legal, mas que não tem como, porque eles acabam trazendo esses assuntos e dando essas ultrapassadas de limite e sendo invasivos com ela. E eu me identifico muito porque minha família próxima, meus pais, minha irmã, eles moram aqui em São Paulo. Eu tenho uma relação muito boa com todos eles, mas a minha família mais distante, que eu vejo menos, eu sinto que toda vez que eu tô com eles, eu idealizo que vai ser muito legal e que vai ser muito bom e que todo mundo vai ser e que vai ser uma família feliz e que nós vamos encontrar coisas em comuns. E é muito difícil as coisas de fato saírem assim, sabe? Assuntos difíceis chegam, assuntos que as pessoas não concordam, seja política, seja por valores e coisas que, enfim, cada pessoa pensa de um jeito, e aquele tempo que era pra ser bom e que eu sempre romantizei muito esse tempo de qualidade com eles, acaba sendo muito decepcionante e muito triste pra muitas pessoas, pra muitos lados diferentes, sabe? Outra mensagem que eu recebi: aprender a dar limites pra minha família foi um dos passos mais difíceis da minha vida depois que passei a morar sozinha. Durante muito tempo, confundi o respeito com silêncio, invasões de privacidade com cuidado materno. Me sentia desconfortável dentro da minha própria casa, mesmo sendo uma mulher de 31 anos, morando e pagando os boletos sozinha. Porque meus pais queriam todos os dias que eu desse satisfação pra onde eu ia, com quem, como eu tô gastando dinheiro, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Enfim, foram tantas invasões de privacidade que isso começou a me adoecer. Não tinha autonomia para tomar minhas próprias decisões e tinha zero segurança de mim mesma. Isso também é um ponto que é muito importante. Essa superproteção e essa invasão extrema faz você questionar muito se você é capaz de seguir sozinho, sabe? Mas graças a muita terapia e conversas dolorosas com os meus pais, hoje em dia eles respeitam a minha privacidade e passamos a conviver muito melhor. Principalmente depois que minha mãe também começou a fazer terapia. Familiares que fazem terapia já facilitam tanto esse processo. Então vocês veem como meio que ela tava numa situação que, tipo, ou ela poderia romper, cortar totalmente a relação com a família dela e poderia ter resultado em uma grande briga, um grande rompimento, ou eles chegam nesse lugar que é confortável para todo mundo, em que ela coloca esses limites, ela fala esses não, isso aqui não, eu não concordo, isso eu não vou fazer. E ela consegue encontrar um lugar de paz e conforto nessa relação. Aí outro relato que eu recebi: por favor, inclua familiares narcisistas. No meu caso, cresci com a minha mãe sendo narcisista, sofri muito até os meus 25 anos, quando ela basicamente me expulsou de casa, depois de me culpar pelo câncer de mama dela. Mas enfim, são muitos detalhes, não quero ficar pondo essa temática excessivamente para baixo. Esse episódio já está bem delicado, fique tranquila. Mas o mais triste sobre pessoas manipuladoras é sofrer com o afastamento de todas as outras da família, e a sociedade tende demais a te definir como ingrata justamente com essa premissa de que família é sagrada e de temos que respeitar independente do que fazem. Os limites da nossa saúde mental são muito mal vistos por quem não conviveu em ambientes tóxicos. E principalmente um filho sempre será cobrado por se afastar e nunca é questionado o que aquele parente fez para que ele se afastasse. Falei que ia ter muita fofoca familiar nesse episódio. Enfim, coisas delicadíssimas aqui. E ao mesmo tempo isso é muito bem resolvido para ela. Pelo que eu percebo, ela realmente cortou, assim, se afastou da família. E que bom que ela conseguiu se colocar em primeiro lugar e ultrapassar essa barreira de que isso é inaceitável porque é a família dela. Mais uma. Esse é um dos temas frequentes na minha análise.
Acho que no de todo mundo. Eu nunca aceitei cegamente a ideia de que a gente precisa amar nossa família incondicionalmente. Desde criança eu ficava incomodada quando tinha que ligar para parentes para dar parabéns para pessoas distantes só por convenção, porque eu sentia que nada disso era genuíno. E hoje eu entendo que o conceito de família que me cabe tem mais a ver com quem são as pessoas que eu posso contar de verdade em momentos difíceis. Minha família é uma mistura de relações sanguíneas, mas também amizades construídas com carinho e amor. Ai, que lindo isso. Estamos juntos e nos vemos como família porque queremos ser família, não por obrigação. E é isso, normalmente essas relações em que a gente escolhe estar são muito mais valiosas e muito mais saudáveis, né? Eu recebo cobranças de familiares e nem sempre é fácil de lidar. Também acho que tem uma diferença grande entre cobranças que vêm de um lugar de saudade e as que vêm por manipulação e outros desgastes. Aí é melhor ignorar mesmo. Mais uma vez, eu sinto que é outro lugar que as coisas se misturam. O que é cobrança e o que é, de fato, saudade, uma saudade genuína, sabe? Eu não quero que soe como se eu estivesse fazendo um episódio Rompa com seu familiar, que realmente não é sobre isso, mas é muito mais sobre você conseguir tirar esse peso de família sagrada, sabe? E agora eu vou colocar um áudio que eu recebi sobre esse tema. Oi, amiga, acabei de ver seu stories do Dar Limites para a Família. E esse é um assunto que eu sou meio PhD, porque minha família é extremamente problemática. E a família do meu marido também tem seus poréns. Uma pausa aqui, também tem esse lance de quando a família do seu namorado vira sua família e você também muitas vezes é obrigado a lidar com pessoas super difíceis. E sabe as fases que eu falei lá atrás? A fase da complexidade da família, a outra que é a da dependência financeira. Quando é a família que não é exatamente a sua família, é a do seu namorado ou namorada, é mais um nível de dificuldade ainda. Inclusive, eu tenho muita sorte nesse aspecto. E hoje eu sou o tipo de pessoa que eu penso que acho que por conta, né, de religião, assim, se romantiza muito família, de que pai é sagrado, de que os mais velhos são sagrados, de que é óbvio que eu acho que a gente tem que respeitar todas as pessoas, mas assim, não é porque a pessoa é velha que a pessoa deixou de ser mau caráter, deixou de ser safada, deixou de fazer mal para os outros seres humanos. E eu acho que a nossa geração ela vem muito mais esclarecida e com muito mais informação em relação a isso. Porque se a gente vê os nossos pais que foram traumatizados pelos nossos avós, que tiveram também ali sua cota de traumas, meio que era obrigada a engolir porque é família. E eu sou a maior defensora de que você não tem que ficar aguentando bucha e ficar aguentando desrespeito e as pessoas simplesmente te tratando do jeito que elas acham que elas têm que tratar porque elas são seu parente. Porque são as pessoas que sabem exatamente os botões que elas têm que ativar para poder trazer ali o seu pior lado. Então, eu acho que, sim, é muito difícil. Às vezes são anos ali que você abaixa a cabeça e que você aceita. Então, você simplesmente, do dia pra noite, começar a falar não pra essas pessoas é uma coisa muito difícil, porque depois, quando a gente começa a se envolver com outras pessoas, em relacionamentos amorosos, em relacionamentos de trabalho e amizade, a gente começa a ver como a gente replica comportamentos problemáticos dos nossos pais. O quanto antes a gente conseguir fazer uma terapia, se desvencilhar, falar não, mentir se precisar mentir, para preservar nossa saúde mental, eu acho super a favor. Enfim, esse foi o áudio. De novo, cai nessa história de o amor permite tudo. Uma coisa que eu já ouvi muito é o lance do amor garantido. É que a gente pode fazer qualquer coisa ali com aquela outra pessoa com que a gente tem uma relação familiar, que é um amor garantido, um amor que é inabalável e que é a prova de tudo, sabe? Então, é muito perigoso as pessoas se pegarem a isso e acharem que esse amor, essa relação vai sobreviver a qualquer coisa. E quando eu falo sobre nós também, né? Eu acho que muitas vezes eu tô falando aqui sobre relações, estabelecer limites e tudo mais. Eu acho que também muitas vezes é o caso contrário também. Muitas vezes você vai ser o familiar que precisa que seja colocado um limite em você, sabe? Claro que a gente pensa muito nas relações com as pessoas mais velhas, mas são coisas que todos nós podemos, em algum momento, provavelmente vamos fazer, sabe? E eu acho que quanto mais a gente for
esclarecido em relação a tudo isso, mais chances a gente tem de não repetir essas coisas que a gente já passou. Enfim, os traumas sempre vão existir, mas que a gente aprenda um pouco com eles e não replique as coisas. Eu penso muito em todas essas coisas se um dia eu for mãe, sabe? Como que vai ser a minha relação com os meus filhos, quais vão ser os limites que eu acho que vão ser importantes a gente estabelecer e tudo mais. Eu nem sei se eu quero ser mãe, e um dos motivos para eu não saber se eu quero ser mãe é pensar em todas essas complexidades, sabe, dessas relações. Inclusive, logo vai ter um episódio sobre isso, tá no meu planejamento de gravações, que é falar sobre esse tópico, ser mãe. Tudo muito complexo, tudo muito delicado. Eu espero que esse episódio não soe como uma apologia, rompa as relações com os familiares. Não é isso, mas rompa relações no geral que não te fazem bem, sabe? Coloque os limites necessários, se dê espaço, se preserve. Se a gente pode sair de situações que estão acabando com a nossa saúde mental, não é só porque aquela pessoa tem o título de familiar, pai, mãe, irmão, tio, tia, etc., que isso tá liberado, sabe? Enfim, poderia ficar horas e horas falando sobre esse assunto, é muito complexo. E agora vamos para a dica do clube. E a dica do clube, eu tenho uma coisa pra mostrar aqui hoje. A minha dica pra vocês é O Céu da Língua, que é a peça do Gregório do Vivier. Eu sou completamente gregoriete. Eu sou muito fã do Gregório do Vivier. Eu acho que ele é um dos meus grandes ídolos, assim. Eu sou absolutamente alucinada pelo Gregório como comediante, ator, comunicador e tal. Inclusive o podcast dele com o João Vicente, um dos meus podcasts favoritos da vida. Eu sou obcecada. E O Céu da Língua é uma peça que ele chamou como, deixa eu ler aqui pra vocês, ele chamou de comédia poética, que é uma mistura de stand-up comedy com teatro, com poesia, sobre a língua portuguesa e com muito humor e trazendo questionamentos muito legais sobre a nossa língua e sobre a vida de maneira geral. O Gregório é obcecado pela língua portuguesa. Quem acompanha ele, seja nos podcasts dele ou onde for, sabe que ele é obcecado por esse tópico. E ele fez essa peça que foi dirigida pela Luciana Paes, que também é incrível. E eu tinha comprado ingresso pra ir na peça no ano passado, quando eles estavam fazendo em teatros menores. Agora, como virou um sucesso absurdo, eles estão fazendo sessões em lugares maiores. Então, esse que eu assisti foi no Espaço Unimed, que é enorme. Eu comprei ingresso pra ir o ano passado com os meus amigos, só que eu peguei influenza, então eu não podia sair de casa e eu perdi, eu tava arrasada, até que minha amiga, Lela Brandão, queridinhas de todos nós, também fãs de podcast, me chamou, ela tinha ingresso sobrando, daí eu fui com ela e com uma outra amiga nossa, Marcela, e foi muito incrível. Assim, eu ainda acho muito mágico uma coisa do teatro, que é ter aquele intervalo de tempo em que ninguém tá olhando pro celular e tá todo mundo olhando ali pra uma outra pessoa. Isso é cada vez mais raro hoje em dia, por mais que tenham pessoas que ainda mexam no celular no teatro, que eu acho um grande absurdo. Foi uma experiência, assim, maravilhosa. Eu amei, eu fiquei alucinada, tanto que eu comprei até o livretinho, que inclusive tem um design muito maravilhoso, tem todo o texto da peça aqui, e eu tenho certeza que eu vou ficar relendo. Eles estão rodando por várias cidades, então fiquem de olho pra ver se vai ter na cidade de vocês, até em outros países, inclusive. Eu vi que vai ter turnê na Europa, eles já foram pra muitos lugares, eles ainda vão pra muitos outros lugares. Não deixem de assistir se vocês tiverem oportunidade, porque vale muito a pena. E é isso, esse foi o episódio de hoje. Fiquem de olho no meu Instagram, @StellaEspínola, que eu tô sempre falando sobre os próximos temas que eu vou falar aqui, e contando e pedindo a participação de vocês. Afinal, somos um clubinho e construímos tudo isso aqui juntas. Deixem um comentário de vocês, sigam na plataforma que vocês estão ouvindo, isso é muito sério. Se vocês ainda seguem, vão ver se vocês estão me seguindo, e segue ali no Spotify, que isso ajuda muito. E vejo vocês na segunda-feira que vem. Espero que com um assunto um pouquinho mais leve do que esse, né?